O nosso tema de hoje é depressão. Quero deixar aqui um texto base da meditação de hoje. João 16, 33, Evangelho de João, capítulo 16, 33, que diz: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Temos visto aí, diante dessa quarentena, diante dessa pandemia, temos visto pessoas desenvolvendo problemas emocionais. Falamos semana passada, sobre ansiedade. Muitos estão aí perdendo sono, mesmo cristãos tendo dificuldades para dormir, ansiosos, preocupados, o corpo sentindo o que a alma está sofrendo. E hoje, avançando aí nesse tema, nesses assuntos, falando sobre depressão. Depressão. Então, o que é depressão? A depressão, ele é um estado emocional caracterizado especialmente por um rebaixamento de humor. Ou seja, a pessoa já não anda feliz, a pessoa não está alegre, ela tem dificuldade para sorrir, anda triste, anda sem interesse pela vida, sem energia para fazer as atividades do dia a dia, desanimada. Então essa é uma característica bem forte da depressão, Quando a gente vê alguém que outrora ativo, animado, agora triste, solitário, desanimado, já é uma preocupação, se essa pessoa já está desenvolvendo uma depressão. A depressão, ela é resultado de um acúmulo, de um acúmulo de coisas que acontecem, talvez no dia a dia da pessoa, e parece que esse lixo acumulado vai começando a pesar nos ombros, e esse peso sendo carregado vai se tornando insuportável. A depressão, ela pode estar relacionada, a questões também, do passado, coisas do passado que remontam-se no presente, e trazendo um sofrimento novamente. Eu vi uma frase essa semana, acho que é interessante citá-la, que diz: ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente, depressão, excesso do passado. É claro que essas coisas se relacionam e muitas vezes se misturam em nossa vida, passado, presente, futuro, ansiedade, estresse, depressão. Mas é certo que o diagnóstico da depressão, ele é incerto, ele é complexo, ele é multifatorial e multidisciplinar. É certo que a depressão não tem como você fazer um raio-x, como você dizer, está com depressão. Ela se apresenta de modo diferente a cada pessoa. E ela atinge também as pessoas de modo diferente. Talvez uma pessoa está com depressão e outra também com depressão, e essas duas pessoas reagem de forma totalmente diferente. E nem todas as pessoas apresentam os mesmos sintomas. O que é comum ouvirmos na depressão é: estou abatido, estou desanimado, penso em desistir, já não consigo orar, me sinto um fracasso. E muitas vezes, infelizmente, a pessoa diz: quero morrer. E como é duro, quando um familiar, ou nós mesmos, dizemos essa frase: tenho vontade de morrer. Como é triste. Um teste rápido.
Um teste rápido aí para nossa reflexão. Algumas características da depressão. Você pensa aí se você está sentindo isso, esses sintomas. Cansaço excessivo, a pessoa já acorda cansada, desanimada, exausta, né? Alterações do sono, também é uma característica da depressão, né? Segundo os nossos psiquiatras e o nosso CID-10 aí, agora acho que está no CID-11, né? Alterações do sono e do apetite, pessoas que sentem-se aí muito sonolentas, né? Ou dormem pouco, né? Alterações do sono e também alterações do apetite, né? Sem vontade de comer, né? Dores de cabeça também é uma característica da depressão, muita dor de cabeça. Dificuldade de concentração, a pessoa tem, né, dificuldade de concentrar-se. Esquecimento também é uma característica. Dores, né, também nas articulações. Tristeza profunda, a tristeza. Sentimentos de desesperança, ou seja, não tem esperança nas coisas, não vê um futuro, algo bom acontecendo. E a ideias suicidas, né? Aquele pensamento de morte, falta de vontade de viver, né? Não é que a pessoa vai se matar, não estou dizendo isso, mas ela demonstra falta de interesse, né, pela vida. É uma característica também da depressão. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. A diferença entre a depressão e a tristeza, né? A tristeza, ela é um sintoma que pode aparecer em qualquer um de nós e às vezes por uma situação específica você pode ficar triste. Isso é uma coisa comum e todos nós vivemos essas experiências no dia a dia, mas no outro dia logo passa, no outro dia amanhece melhor, acorda melhor depois de uma semana. Já a depressão, ela se caracteriza com a consistência e a continuidade desse sentimento, né? Então, quando isso permanece por muito tempo, aí se estabelece então, né, já um diagnóstico aí de uma depressão. Causas da depressão, né? Causas. Como eu disse, a depressão está relacionada a muitos fatores, e fatores muito complexos, inclusive, mas às vezes a um ciclo de vida, por exemplo, uma velhice que chega e junto com essa velhice muda-se hábitos, isolamento, né, alguma situação assim de mudança, né, de fase. Por exemplo, há uma mudança de cidade, né, uma não adaptação a um novo local, a uma nova escola, a uma nova igreja, tantos fatores, né, multifatorial, né, por exemplo, um desemprego, uma pandemia do coronavírus, né, afeta de alguma forma a família, a vida financeira, uma separação, né, conjugal, infelizmente, né, afeta também a família, afeta a pessoa, às vezes o cônjuge pede separação, uma doença grave, né, uma notícia de um câncer, uma notícia de uma doença, né, talvez um momento como o nosso, né, uma tragédia coletiva, tantas notícias, né, na televisão, né, eu tenho falado que as notícias são sempre as mesmas, né, mortes, 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 e aí a gente vai acumulando esse lixo, né, emocional, e isso pode também, né, gerar a depressão, né, a pessoa acha que tudo acabou, não tem mais vida, isso nunca vai passar, essa pandemia do coronavírus, e ela se enclausula, né, ela se deprime, né? Então assim, são vários, né, fatores, é muito complexo, né, a morte de um ente querido, né, um susto financeiro, né, um familiar que se envolve com drogas, no mundo das drogas, enfim, é multifatorial, tá? Há
uma questão aí, né, que as pessoas acham que há uma, como eu posso explicar, há um costume antigo no meio evangélico, né, que acha que depressão é falta de fé, que depressão é pra gente que não tem o que fazer, é conta carochinha, que depressão não atinge, né, os crentes. E eu quero desmitificar, né? Eu quero mostrar para vocês nessa noite que a depressão é algo real, comum e que inclusive pode nos afetar, sim. E eu quero mostrar para vocês então exemplos da Bíblia, né? Pessoas na Bíblia que sofreram com depressão, ou com uma tristeza, vamos assim dizer, profunda, né? Então vamos pensar aqui, o primeiro personagem é o personagem de Jó, né? O nosso Jó, conhecido como talvez o homem mais sofredor, né? Quando a gente fala assim, nossa, você está sofrendo igual a Jó, né? É muito sofrimento, né? Se a gente estudar o livro dele, você já deve ter lido o livro de Jó, ele fala de um homem que perdeu os seus bens, né? Ele era muito rico, ele perdeu os bens. Depois ele perdeu também os seus filhos. Depois ele perdeu a sua saúde, ele ficou doente. E até mesmo a sua esposa o recriminou e disse, abandona teu Deus e morre, Jó. Ou ele perdeu até o apoio da sua esposa. E levou a Jó a uma tristeza, né? Uma tristeza. E ele escreve no livro dele frases de sofrimento. Por exemplo, em capítulo 6:13 de Jó, fala, eu não sou capaz de ajudar a mim mesmo. Ele fala, né? Capítulo 7:16 ele fala, detesto a vida, não quero viver. Capítulo 30, verso 27 e 28, ele fala, o meu coração está agitado, tenho uma vida triste. Então você vê Jó lutando, né, com essas emoções. Mas ele não perdeu a esperança. Lá em Jó 19, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Então ele conseguiu manter ainda, né, esse lampejo de esperança. Mas ele sofreu dores amargas na sua vida. Um segundo personagem que eu quero trazer para nós aqui hoje é o nosso Elias. Elias, você também deve conhecer a história dele, profeta Elias. Ele experimentou milagres extraordinários no seu ministério. Ressurreição do filho de uma viúva em Serepta. Alimento em meio à seca. Os corvos traziam alimento para ele lá no riacho de Querite. Mas ele enfrentou um rei e uma rainha perverso, Acabe e Jezabel. E depois de destronar e destruir 400 profetas de Baal, a Jezabel mandou uma mensagem para ele dizendo que o pegaria, o mataria. E ele entra num profundo desânimo, uma tristeza. E ele fala lá em 1 Reis 19:4, ele diz, já chega, Senhor, acaba com a minha vida agora, eu sou um fracasso. Então ele sentiu essa tristeza, né? Ele viveu ápices com Deus e em um momento de uma mensagem, vamos dizer, né? Uma pessoa recebe hoje um WhatsApp e aquele WhatsApp desmorona o seu mundo, abala a sua fé. Aconteceu isso com o profeta Elias, né? Um próximo que eu quero deixar para vocês, o nosso Moisés. Você conhece Moisés, a história dele aí no livro de Êxodo, libertador do povo de Israel do Egito. Mas aquela multidão no deserto deu muito trabalho para ele. Eles reclamavam que não tinha água e Deus providenciava água. Eles reclamavam que não tinha comida e Deus providenciava comida. E essa jornada dura no deserto, ele chega a dizer, lá em Êxodo 32, ele diz assim, Deus, já chega, risca-me do teu livro. Ele cansou, chegou numa estafa emocional, né? Vamos dizer que ele entrou em depressão, né?
Então assim, veja que os personagens da Bíblia, eles eram homens, mulheres de carne e osso, que tinham limitações físicas, humanos, né? Então não há problema em o ser humano, por mais que seja tão piedoso, tão crente, tão fiel, que se veja tão envolvido em suas tristezas da alma. Não significa que essa pessoa não tenha fé, mas é que essa pessoa é humano. E Deus sabe a nossa fragilidade, conhece a nossa fragilidade. Não tem nada a ver com essa relação com falta de fé ou algo parecido. Próximo nosso personagem, o Jonas. Jonas, você conhece a história também, ou a famosa história que as crianças gostam, do Jonas e o grande peixe, a grande baleia, né? E nessa história diz que Deus mandou ele, né, a pregar a sua palavra, mas ele tinha uma cisma, ele não gostava dos ninivitas, um povo atroz, um povo truculento, que tinha uma relação negativa com os judeus, e ele não quer a conversão dos ninivitas. Mas assim ele faz, depois daquela viagem de fuga a Tarsis, Deus o leva de novo a Nínive, e lá ele prega, e o povo se converte. Lá no capítulo 4 de Jonas, no finalzinho, ele fala assim, ele vê o povo se convertendo e fala assim: Deus, melhor me é morrer do que viver. A amargura dele, a mágoa dele contra esse povo era tamanha, que ele não gostou de Deus ser tão amoroso com seus inimigos. Coisas da alma, né, gente? Da alma de Jonas. Os sentimentos que ele guardava, as histórias talvez que seus pais contavam sobre essa relação entre judeus e ninivitas, e ele então não ficou feliz com a conversão desse povo. Um outro exemplo, o quinto, né, é a Ana. A Ana, a mãe de Samuel, que diz a Bíblia que ela foi até o templo, lá onde estava o profeta, né, Eli, o sacerdote Eli, desculpa, lá onde estava o sacerdote Eli, e a Ana chegou lá chorando que ela queria engravidar, e ela diz assim, lá em 1 Samuel 1,14, ela fala ao sacerdote Eli, né, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, né, atribulada, né. Atribulada, por que atribulada? Porque ela tinha um sonho de ser mãe, e não conseguia ser mãe. E aquela situação, ela sentia-se atribulada de alma, né? Sofria. Talvez tenha pessoas que sofrem por orações não respondidas, né? E isso não demonstra falta de fé, ao contrário, é por crer em um Deus tão amoroso que acredita que Ele pode responder às nossas orações, mas talvez não seja em nosso momento, né? Um momento de Deus, e aí nosso coração se angustia, até às vezes se deprime, mas depois ela recebeu, né? E ela foi mãe do maior, né, sacerdote e profeta Samuel, né? O próximo é a Noemi. A história de Noemi está registrada lá no livro de Ruth, que conta a história que ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e junto com essa tragédia perdeu a alegria de viver. Mas Deus colocou em seu caminho uma nora chamada Ruth. E essa mulher chamada Ruth restaurou a alegria da sua sogra Noemi. E essa amizade tão leal mudou a vida de Noemi. E assim, ela que se dizia amarga, Noemi, amarga, conseguiu depois ter um netinho, e aquele neto alegrou a sua existência. Mas ela passou por momentos de tristeza, depressão, sem vontade de viver. Próximo, profeta Jeremias. O profeta Jeremias é chamado de o profeta chorão. E não é sem motivo, né? Jeremias viveu numa fase pré-exílio e exílio babilônico, ou seja, ele viu a invasão, ele viu as crianças, mulheres sendo destruídas, e ele chora lágrimas.
ele escreve o seu livro Lamentações de Jeremias, que é um registro do que os olhos dele via. E assim ele chora diante de Deus. E ele, assim, diz que não queria nem ter nascido. Se sentia triste, desanimado. Mas Deus tinha um projeto, né? Em tudo aquilo que passou 70 anos daquele povo. E assim, ainda hoje talvez tenha pessoas assim como Jeremias, né? Diante dessa pandemia do coronavírus, se sente assim, como se Deus estivesse longe, como se Deus não estivesse vendo, mas Deus está ciente de tudo, né? Nada sai do seu controle. E o livro de Lamentações nos ensina isso, que Deus permitiu, né, o chicote dos babilônios sobre as costas do povo judeu. Outro exemplo é o livro de Salmos, os salmistas. É muito comum ver o livro de Salmos, orações de lamento, de tristeza. Por exemplo, o Salmo 42 diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento. E lá no versículo 5 fala: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então o livro de Salmos é um livro que tem orações de louvor, de gratidão, mas também tem orações de lamento, de reclamação, de tristeza. E assim é o ser humano, né? Ora feliz, ora triste, ora contente, ora desanimado, né? A Bíblia diz, né? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Eclesiastes fala: há tempo para tudo. Há tempo de abraçar, há tempo de separar-se. E a vida é assim. Há momentos da vida que nós somos tomados por um sentimento de tristeza, né? E o apóstolo Paulo, por último aí, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 1,8, ele relatando, né, que as suas viagens, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima, escute bem, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o que ele diz, que as tribulações foram acima das suas forças, a ponto de desesperar a própria vida. Ou seja, ele passou por um momento tão difícil, que foi veja bem, não é tentação, tá? Aqui é tribulação, a tribulação acima da sua força, tá? A ponto de desesperar-nos, né? Então, ou seja, ele passou, não estamos falando aqui de tentação, mas sim de um problema, uma tribulação, e essa tribulação, ele estava assim desesperando, né? Sem esperança, vivendo uma desesperança, né? Ele fala aqui. Então, gente, você sabe que o apóstolo Paulo sofreu naufrágio, foi expulso, ele fala lá nas muitas vigílias, muitas provações, né? Noites sem dormir, falta de alimento, cadeias. Então, assim, ele viveu muitas dificuldades, né? E ainda ele fala lá para nós, lá em suas cartas da prisão, né, ele fala: alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, né? Filipenses, né, um texto tão lindo, né, que fala sobre essa esperança, né, no meio da prova. Mas ele não nega que foram dias difíceis. Ele não nega que foram dias de tribulação. Foram dias de tribulação, mas ele conseguiu encontrar força, né, no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas dias difíceis? Sim, passou por dias difíceis, né? E que bom é quando a gente passa por dias difíceis e consegue encontrar forças em Deus para superá-los. Então, gente, olha, eu queria destacar esse assunto. Se alguém estiver me assistindo e tiver essa visão de que o crente não sofre, que o crente não tem tristeza, de que o crente nunca é abatido pelo desânimo, olha, eu já mostrei aqui na Bíblia para você que nós somos humanos, somos seres humanos e podemos sim sofrer,
sentir tristeza, né? Até mesmo Jesus Cristo, lá no Getsemane, ele como ser humano, ele falou, minha alma está profundamente triste. Tá? E se você vê outros servos de Deus, né, que viveram antes de nós, por exemplo, John Bunyan ficou preso, né, e sofreu tristeza profunda. Martinho Lutero também, na sua biografia, relata dias de tristeza. Charles Spurgeon também relata sua biografia, momentos de tristeza. E o nosso reformador Calvino, João Calvino, quando ele ficou viúvo da sua esposa, ele relatou, olha o que ele disse: a morte da minha esposa tenha sido muito dolorosa para mim. Até agora tenho dominado o meu pesar da melhor maneira que consigo. Se não me fora concedido um forte autocontrole, eu não haveria suportado tanto. Ou seja, ele sofreu, ele sentiu a dor da morte da sua esposa, o João Calvino. Ele era crente? Era servo de Deus? Também, mas sentia dores, sentia tristezas, né? Então, a gente tem que entender, pessoal, que assim como nós, quando sofremos de um problema de coração, a gente vai e faz um exame, toma um remédio para diabetes, para pressão arterial, assim como nós podemos sofrer de males físicos, também podemos sofrer de males espiritual. Há muitos crentes, piedosos, crentes, que nasceram na igreja, talvez nunca se desviaram da palavra e sofrem depressão, sofrem ansiedade, sofrem síndrome do pânico. Isso não está relacionado com o pecado. Isso está relacionado a uma fragilidade humana. E com a graça de Deus, com a oração, com a fé, elas podem vencer, né? Mas pessoas frágeis e muito crentes, muito piedosas. Então, quando você ver alguém triste, ou você ver alguém sofrendo, não julgue que aquilo é falta de fé, porque às vezes aquela pessoa é um cristão piedoso, uma cristã piedosa, mas ela sofre. Mas ela sofre e com a graça de Deus ela vai vencer também. Então eu queria finalizar, indo para o final aqui, falando para a gente como a gente pode vencer a depressão, né? Então assim, em momentos que a gente vive hoje, né, de coronavírus, o que a gente pode fazer, né? Essa pandemia que tem derrubado muitas pessoas, né, tem causado efeitos aí na economia, né? Efeitos muitas pessoas talvez ficaram desempregadas, né? Ou só de ficar em casa assistindo as notícias já estão sendo vencidas pelo medo, pela depressão, pela ansiedade. Então eu queria falar para a gente aqui algumas dicas para a gente, né, lutar contra a depressão. Então a primeira dica é sobre os nossos exercícios espirituais, né? Então a oração, né? As devocionais, né? Ouvir músicas cristãs, os cânticos, isso nos fortalece, né? Então às vezes a gente tem que desligar um pouquinho a televisão, né? Ou assistir ao que é necessário por dia, né? Veja a notícia do dia, desliga, né? Alimentar-nos, né? Eu gosto muito do que Paulo fala em Filipenses, né? Tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude, há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então vamos nos encher da palavra de Deus, encher de cânticos espirituais, encher-nos de fé, pregações aí na internet hoje, né? Lives, aí cantores gospel, pregações, né? Pastor Hernandes, tantos pastores famosos aí que estão acessíveis aí para nós nesse momento. Então, encha-se de Deus. Encha-se de boas palavras, né? Então essa é a primeira forma da gente vencer, né? Hoje nós temos a Netflix aí, né, em nossas mãos. Selecione o que você assiste, né? YouTube, selecione, né? Que tipo de informação, porque isso vai às vezes afetar a sua vida espiritual. Então a primeira dica é essa, os exercícios espirituais, né, diário. A segunda dica está relacionado a você ter uma
alimentação saudável, né? Está mais do que provado que tem alimentos hoje que tem vitaminas, vários nutrientes. Então coma muita fruta, muitas verduras, né? Selecione o que você se alimenta, o que você come. Às vezes em casa, comendo muita coisa, a gente fala muita bobeira, muita bobagem, né? Aí o corpo vai reagindo de maneira também negativa, afetando o sono, né? Atividade física, né? Procure fazer uma caminhada diariamente, né? Procure se exercitar, vai melhorar o seu sono, né? Procure dormir e acordar no mesmo horário, né? Tenha uma rotina nessa quarentena. Procure cuidar da sua saúde, porque se o nosso corpo não vai bem, isso afeta a nossa alma, nossas emoções, né? Procure cuidar da sua saúde, né? Nesse momento que a gente vive, os raios solares, né? Já é provado, a vitamina que o sol tem e o bem que ele faz ao nosso corpo. Então, são coisas que parecem que não são espirituais, né, pastor? Isso aqui é uma pregação, mas tudo é de Deus, né? O alimento é de Deus. Deus nos fez para tudo que devemos descascar mais e desembalar menos, né? Devemos ter uma alimentação saudável, vai refletir na sua saúde física. Vai te ajudar a vencer a tristeza, se o seu corpo estiver saudável. Mente sã, corpo são, mente sã. E por último, terceiro lugar, a assistência terapêutica e médica. Se você já está cuidando dos seus exercícios espirituais, se você está cuidando também dos seus exercícios físicos, a sua alimentação, né? Eu acho interessante aqui um texto que Paulo fala a Timóteo, né? Timóteo, toma um pouco de vinho devido às suas constantes dores no estômago, né? O vinho na época bíblica, ele era usado, não, escute bem, não estou falando aqui de embriaguez, não. Estou falando aqui do efeito positivo da uva em nosso corpo. Timóteo, cuida da sua saúde. Timóteo, ele diz, Paulo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, né? Timóteo, tenha um corpo bom, tenha uma mente boa. Então, se você já está cuidando da sua alma, se você já está cuidando do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde, ainda você não está vencendo a tristeza, seus familiares já estão dizendo, meu amigo, você está bem triste, você está muito baqueado, procure uma ajuda psicológica, procure um psicólogo, né? Talvez é hora de você buscar um conselheiro, um amigo, uma conversa. Talvez é hora, inclusive, se for necessário, eu falo que isso é uma segunda etapa, um psiquiatra. Medicamentos que podem ajudar você a dormir melhor, até para depois você, quem sabe com o tempo, se saindo dessa medicação e voltando a ter uma qualidade de vida. Mas às vezes há momento necessário, sim. Mas assim, na minha opinião, tá? Vocês sabem que eu sou formado em psicologia. Primeira coisa, você busca uma alternativa sem medicação, tá? Depois, se necessário, você entra na medicação. Não estou dizendo que a medicação não é de Deus. Não, a medicação é de Deus, tudo é de Deus. Só que a medicação, ela pode causar dependência e você ficar dependente dela por um bom tempo. Então, se você puder tentar primeiro esses caminhos, exercícios espirituais, alimentação saudável, né? Uma vida saudável física. Depois, não estou conseguindo uma ajuda de um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro. E aí sim, se necessária, a medicação. Tá? Tudo é de Deus. Tem casos, eu reconheço, que a medicação é necessária.
é necessário, tá bom? Mas faça uma coisa de cada vez. Vai por eliminação. E, se necessário, peça ajuda psiquiátrica, né? Tudo é de Deus. Deus deu sabedoria aos médicos. Deus deu sabedoria à medicina. E isso pode nos ajudar, se necessário for. Eu encerro essa devocional de hoje, essa mensagem, falando sobre a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Jesus, no final do Sermão do Monte, depois do capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, no final do capítulo 7, ao encerrar as suas palavras, ele nos fala sobre dois alicerces. Uma casa que foi construída sobre a rocha e uma casa que foi construída sobre a areia. E é interessante que sobre essas duas casas, diz a Bíblia, que veio sobre essas duas casas, sopraram os ventos com ímpeto sobre aquela casa. Caiu a chuva e transbordaram os rios. Mas a casa que estava sobre a rocha, ela não desabou. E a casa que estava sobre a areia, ela caiu. Veja bem, o que Jesus aqui está nos dizendo? Que não é porque você é crente, porque você é cristão, que você não vai ter vento, chuva, rios transbordando. Ou seja, essas coisas podem chegar até nós, né? Isso aqui é uma linguagem simbólica. Talvez o que não chega em nós somente o vento, o rio, a chuva. Talvez venha o desemprego, venha a doença, venha problemas familiares. Enfim, problemas que cada um de nós enfrenta, que eu já falei no começo lá do vídeo. Do culto, né? Não importa. Mas veja bem que as duas casas enfrentam, né? Então está relacionada com o texto que Jesus falou lá para nós, que eu citei no começo. João, né? João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos passar por aflições. Nós vamos passar por provações, por tentações. Mas Jesus disse: tende bom ânimo. A casa sobre a rocha, a casa do crente, a casa do piedoso, também sofre ventos, sofre tempestades, os rios transbordam. Mas com a graça de Deus, essa casa vai ficar em pé. Amém? Quero orar com você. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Deus, dias difíceis, dias de pandemia do coronavírus, muitas vezes, Pai, nossa alma aflita, muitas vezes as preocupações nos assaltam, nos dominam, a ansiedade, a depressão. Ó Deus, Pai, que a tua palavra encontre o coração que sofre. Deus, que essa palavra encontre o coração triste. O Senhor Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ajuda-nos a ter bom ânimo. Ajuda-nos a acreditar, ó Deus, que dias melhores virão. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, Deus, de manter as devocionais, os exercícios, a alimentação. Pai, abençoa os nossos psicólogos, abençoe os nossos conselheiros, abençoe também os nossos médicos, Pai. Dá sabedoria, Pai. Ajuda-nos a vencer esse momento tão difícil que passamos. Pedimos assim, Deus, cremos que o Senhor nos dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém. E amém.